entrevista do dia no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. O Diretório Estadual do PT de Mato Grosso do Sul anunciou na última sexta-feira, dia 8, a decisão unânime de deixar a base do governo de Eduardo Riedel. Em coletiva de imprensa realizada aqui na nossa capital, lideranças da sigla afirmaram que a relação política com o governador se tornou insustentável após movimentos que, segundo o PT, indicam um alinhamento do tucano e de suas lideranças à mesma extrema-direita que o partido ajudou a derrotar nas eleições de 2022. E para poder falar um pouco mais conosco sobre esse e outros assuntos, aqui do nosso estado, eu estou recebendo aqui o deputado federal do PT e também presidente do diretório, deputado Vander Lobé. Satisfação, deputado. Obrigado pela participação. Bom dia, Carlos Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes do Giro Estadual de Notícia do Grupo Feitosa. É um prazer poder estar participando com você aqui do teu programa. Satisfação é toda nossa, deputado. Inclusive, vamos começar o nosso bate-papo com essa informação quente, Inclusive, hoje que seria realizada essa reunião, mas essa reunião acabou sendo antecipada na última sexta-feira, que definiu, de fato, os rumos do PT nessa parceria com o atual governo Eduardo Riedel. O que aconteceu, deputado? Na verdade, Carlos Guilherme, nós só não fizemos hoje, antecipamos para sexta, até em função das agendas dos nossos parlamentares. Certo. E a gente reuniu a executiva estadual junto com os parlamentares e tomamos a decisão, por unanimidade, de entregar os espaços, os cargos que nós temos no governo. O divisor d'água foi a nota do governador Riedel. Já vínhamos com alguns problemas, pelas questões políticas. É importante, acho que, registrar, nós fomos determinantes em 2022, no segundo turno, Nós sempre entendemos, e o Riedel sempre foi uma pessoa de centro-direita, o governo dele, mas um democrata. Nós, naquele enfrentamento contra o capitão Contar, no segundo turno, a gente ajudou, contribuiu, ganhamos, e o presidente Lula ganhou a presidência da República e a gente fez uma opção de ir para dentro do governo. Pela primeira vez, nós fomos participar de um governo que não fosse nosso. E acho que a gente contribuiu, avançou. Todas as vezes que o presidente Lula, diferente de outros estados, o presidente Lula esteve aqui, sempre teve a presença do presidente Lula. Isso o Estado ganhou com os investimentos do PAC, com investimento em infraestrutura, com investimento na educação, a concessão da 262, da 267, o acesso à ponte, ou seja, a presença do governo federal é muito grande aqui. Mas, claro, sempre tivemos algumas diferenças, sempre tivemos diferenças políticas. E agora, nessa carta, em função da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, foi o divisor d'água. Nós tem uma coisa que é caro para nós, a democracia, E o Alexandre de Moraes tem tido uma conduta que nós respeitamos a independência dos poderes. Todas as decisões do Alexandre de Moraes foi feita e depois homologada pelo colegiado, pela turma do Supremo. Então não dá para questionar que há um autoritarismo ou uma decisão exagerada. O que não dá é para a gente admitir uma interferência do governo Trump, dos Estados Unidos, com relação à nossa soberania. Isso é inadmissível, é inegociável, e nós, em função disso, quando ele toma essa decisão e solta essa nota, o PT resolveu sair do governo. Nós não saímos, entramos pela porta da frente, estamos saindo pela porta da frente, vamos fazer uma oposição, não vai ser uma oposição sistemática, vai ser uma oposição responsável, Isso vai nos permitir também a gente ficar com mais liberdade para fazer as críticas, mas também ajudando naquilo que for, através do governo federal, para os investimentos aqui no estado. Eu digo muito, e acho que a gente tem muitas entregas. Nós acabamos de entregar o SAMU indígena, Isso. primeiro do Brasil, sábado lá em Dourados, investimentos em Dourados, na região, investimentos em todo o estado, e nós vamos, eu falo muito, Carlos Guilherme,
que quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai, né? Então agora nós também vamos ter muito mais autonomia para discutir quem de fato trouxe Minha Casa Minha Vida para cá, de quem que é esse programa, quantos que é o investimento do governo federal e qual que é a contrapartida do Estado, e isso nas outras áreas que eu acho que é importante a gente estar reforçando. E nós queremos, evidentemente, que já está colocado agora o processo já da eleição do ano que vem, nós vamos ter a oportunidade de debater o que o governo Bolsonaro trouxe para cá nos 4 anos que ele foi presidente, e não vamos nem falar no Lula 1, Lula 2, só agora no Lula 3, e nós vamos fazer esse debate de comparação dos investimentos, quem que gosta de fato do Estado e quem tem compromisso com o Estado e com o povo do Estado, seja no agronegócio, nos investimentos, seja no plano safra, para ver quantos bilhões nós estamos investindo e quanto foi investido no governo, seja na linha de crédito, de financiamento para equipamento, para a renovação das suas frotas, e seja também para os trabalhadores do lado da correção do salário mínimo acima da inflação, com ganho real, com inflação controlada, ou seja, vai nos permitir a gente estar fazendo esse debate e a gente está discutindo qual que é o melhor projeto para o país e qual que é o melhor projeto para esse Estado. Ô deputado, eu vejo aí nas palavras do senhor, nas falas do senhor, que existia de fato uma firmeza de fato, e já existia um planejamento antes, né? Ao que tudo indica, parece que já havia um desgaste antes dessa nota divulgada pelo governador na última semana. Havia algum caminho para evitar essa ruptura, ou a decisão ela já vinha sido tomada e amadurecida há algum tempo? Não, já vinha parte do PT defendendo a saída, que estava incomodado com algumas posições políticas administrativas do governo Riedel, né? Mas a gente estava num processo interno de disputa eleitoral, da direção, da renovação do diretório. Eu tive a oportunidade de viajar mais de 60 municípios e ganhei as eleições com mais de 80% dos votos, que é a eleição interna nossa, a eleição direta, né? E isso eu fui acumulando e senti com essa nota foi assim o ponto foi o divisor da água no sentido da nossa posição de ser tomada por unanimidade, com todas as forças, com todas as lideranças dentro do PT, né? Eu estou assumindo o PT agora dia 30, mas já estou comandando esse processo e nessa transição, e acho que foi a decisão acertada. Eu acho que a gente, para nós, isso aí foi um acúmulo para tomar essa decisão, né? Eu acho que a gente quer continuar contribuindo com o Estado. É evidente que os nossos deputados estaduais vão ter autonomia agora, muito mais liberdade para cada um se posicionar com relação às matérias e votações dos projetos dentro da Assembleia. E, evidentemente, também nós vamos fazer essa conexão com o governo federal, no sentido de estar disputando as narrativas das vindas dos recursos federais, dos investimentos aqui, e queremos também, evidentemente, que está construindo uma frente ampla, democrática, de apoio ao Lula, de reeleição do Lula. Isso já abrimos conversa com o Fábio Tradi, estamos discutindo a vinda do Fábio Tradi para o PT, né? Muito provável era para ser nessa quarta, estamos marcando para outra quarta-feira, em função da agenda do Fábio, que ele advoga, está advogando, né? E pediu para ser na outra terça, na outra quarta, com a ministra Gleice e com o presidente nacional do PT, o Edinho. E também vamos estar sentando e discutindo e debatendo com a ministra Simone, que é também uma peça importante, já declarou apoio ao Lula, e nós queremos construir com ela essa frente de apoio ao Lula, ampla, né? E evidentemente que aí também nós vamos estar discutindo a sucessão do Estado no ano que vem, de forma muito transparente, com muita tranquilidade, querendo construir em cada município esses movimentos de apoio ao Lula, independente se a pessoa é do MDB, se a pessoa está em qualquer outro partido de centro, nós queremos estar somando com essas forças democráticas numa grande frente de apoio ao Lula e construindo o nosso projeto aqui no Estado. Ô deputado, nesse novo momento em que o PT vai seguir aqui no nosso estado, vamos dizer assim, nas vésperas, né, das eleições do ano que vem, quais são na visão do senhor, os principais riscos, né, e até mesmo oportunidades que o PT vai enxergar nesse novo papel de oposição ao nosso governo Riedel? Não, eu acho, Carlos, que aqui o que vai acontecer?
Eu acho que o governo Riedel fez uma opção, né? A gente está vendo nesse cenário o ex-governador Reinaldo indo para o PL. Não tem unanimidade no PL. Eu sou daqueles que acredito que nem sempre os bolsonaristas acompanham o Bolsonaro. Haja visto que na eleição para prefeito o Bolsonaro tomou a decisão de apoiar o Beto Pereira e não levou voto bolsonarista. Quando a gente vê se rebelando Polon, outros deputados aqui estaduais, né, junto com o ex-capitão Contar, né, criando um movimento de enfrentamento com essa filiação do Reinaldo, mostra que eles não têm unidade em torno da filiação do Reinaldo no PL. Eu acho que vai abrir uma dissidência, muito provável que o Polon e o capitão Contar faça uma articulação, mesmo não sendo pelo PL, com uma candidatura do PL mais raiz, sair com uma candidatura de governador e de senador, né? Eu acho que vai ser um quadro pulverizado. Do outro lado, nós estamos se articulando, existe a possibilidade, nós estamos numa discussão de trazer o Fábio, inclusive o Fábio vem para o PT sem a condição de ser candidato a governador, mas a gente entende que ele é um grande nome que pode representar, ampliar a nossa frente mais no campo da centro-esquerda com o nome dele. Isso vai ser um convencimento, vai depender de como vai estar o cenário o ano que vem. Eu acho que o cenário ano que vem, o Lula chega muito forte com as medidas e com esse tarifaço do Trump, jogou o setor do agro, o setor empresarial no nosso colo, né? Nós temos hoje, então eu acho que com isso, esse cenário político vai ser de um quadro pulverizado, de uma eleição de 2 turnos, e nós vamos construir o nosso projeto, dialogando com o PSB aqui, que nos interessa muito, que é do partido do Alckmin, também com a nossa federação, que é PV e PCdoB, e queremos também ampliar com o PSOL, que tem aqui, que é um partido de esquerda, né? E com esses partidos do centro, com as dissidências dos partidos do centro, de lideranças que podem estar vindo para esse campo mais amplo de apoio democrático, de apoio à candidatura do Lula. Eu acho que essa questão do tarifaço, ela acaba abrindo espaço para a gente dialogar com setores produtivos aqui do Estado, que estão sendo penalizados. Nós temos que defender os empresários brasileiros, e quando a gente vê o filho do Bolsonaro tomando essa posição na defesa da anistia do pai, jogando todos os interesses empresarial, do agronegócio, que produz aqui, que gera receita aqui, que gera faz a economia crescer e também gera emprego, né? Jogando tudo isso fora em defesa única e exclusivamente na luta pela anistia do pai, para o pai não ser preso. Eu acho que abre um espaço enorme para a gente dialogar com o setor produtivo. Como eu acho que o juro começa a baixar, nós temos crédito para esses setores. Temos, e o presidente Lula se reúne hoje à tarde com o vice-governador, que está delegado por ele, para construir as alternativas para a gente enfrentar o tarifaço, né, que é esse plano de contingência, que tem 3 linhas que eu acho que é importante estar falando para os produtores, para os empresários aqui. A primeira linha é a linha de crédito de capital de giro, que é um problema que esses setores que estão sendo penalizados vão enfrentar. A outra coisa é o adiamento de cobrança de tributos e contribuições federais, né, deve estar nesse pacote. E o terceiro é a compra de produtos perecíveis que estaria à disposição para ser exportado, que também o mercado interno vai absorver, o governo tem que adquirir esses produtos. São as 3 linhas principais que pelo acompanhamento e aquilo que o Alckmin tem conduzido, deve estar sendo hoje sendo batido martelo com o presidente Lula nessa reunião com o Alckmin, e evidentemente que essas propostas é fruto de um grande diálogo com esses setores que estão sendo penalizados. Eu estou muito, Carlos, convencido de que o governo federal, o presidente Lula, tem tido um comportamento e a condução nesse processo de uma forma de estadista, né? Delegou ao Alckmin, colocou o Itamaraty, né, que é o órgão responsável para estar negociando, né, junto com o governo americano, e nós queremos negociar. Até porque, Carlos, nossas exportações são muito menores do que aquilo que a gente importa.
O que nós estamos vindo com esse tarifaço é uma medida política, né, exclusiva, porque não tem cabimento onde você importa mais do que se exporta, ter esse retalhamento, e a gente entende isso que é uma retaliação com o governo brasileiro querendo interferir na nossa autonomia, na nossa soberania, e isso o povo brasileiro não vai aceitar, e muito menos o governo Lula. Ô deputado, agora falando justamente do ano que vem, a gente vê, o senhor já declarou em outras ocasiões, inclusive aqui, né, no Giro Estadual de Notícias, em outros momentos, a sua pré-candidatura ao Senado no ano que vem. A gente está vendo aí um certo movimento também em torno, nos bastidores, com a ministra Simone Tebet. O MDB, inclusive, já disse que não vai apoiar uma candidatura caso ela continuar apoiando o presidente Lula. E temos também essa situação envolvendo o ex-deputado federal Fábio Tradi, né, que, ao que tudo indica, o martelo não está batido ainda, como o senhor bem colocou, por parte do deputado em concorrer ao governo pelo PT no ano que vem. Numa situação em que existe chances da ministra Simone Tebet se filiar ao PT? Uma outra pergunta também em relação ao ex-deputado Fábio Tradi, numa situação em que ele não aceitar concorrer ao governo do estado, o senhor toparia entrar nessa disputa? Porque hoje no PT temos aí grandes nomes, como o senhor, deputado Zeca do PT também, Pedro Kemp, mas o senhor aceitaria entrar numa disputa ao governo do estado, numa situação em que o ex-deputado Fábio Tradi não aceite entrar nessa disputa no ano que vem? Carlos Guilherme, eu sou por unanimidade dentro do PT, mesmo disputando o PED, o encontro nosso para presidente do PT, a força que não me apoiou tem declarado apoio. Eu sou candidato por unanimidade ao Senado. Eu não sou candidato a deputado federal, sou candidato a senador. São 2 vagas. Isso aí, evidentemente, que como na condição de presidente do PT, o projeto, a condução do processo aqui no estado como presidente está acima dos meus interesses pessoais de ser candidato a senador, mas sou candidato a senador, né? São 2 vagas, isso não impede de a gente estar dialogando com a ministra Simone. Nós queremos trazê-la para essa frente democrática de apoio ao Lula e respeitamos a candidatura dela de senadora, se ela quiser disputar aqui no estado, né? A Simone também está sendo cotada para transferir, para ser candidata em São Paulo, ou até mesmo tem um movimento para ela ser vice do presidente Lula. Acho que ela tem contribuído e contribuiu muito naquele segundo turno, quando ela, de forma corajosa, e nós do PT temos um respeito muito grande, tomou a decisão de apoiar o Lula por ser exatamente uma pessoa extremamente democrática e sabia e conhecia bem o ex-presidente Bolsonaro na condição de presidente naquele período que ela era senadora. Ela não vem para o PT, ela evidentemente que ela se articula dentro do partido dela. O partido MDB nacional já definiu com ela, se ela quiser ser candidata, banca a candidatura dela aqui. Então, para nós não tem problema, né? Nós temos 2 votos, né? Pode-se votar em mim e votar nela, né? Então, isso não é problema, porque não está se renovando 1/3 do Senado, está se renovando 2/3. E claro que nós vamos discutir, se ela vir para essa frente, sentando conosco, a melhor estratégia, né? É ter 2 candidaturas. Eu defendo isso, mas estou aberto para estar discutindo. Nós queremos, com relação ao Fábio, estar discutindo. O Fábio é a prioridade, senão nós vamos discutir um outro nome, né? Para ser o candidato a governador. Mas, uma vez que o Rídio fez a opção de ficar com essas forças de extrema direita, que quando nós o apoiamos, exatamente o apoiamos por acharmos ele democrático e que não concordar com a forma dessa direita raivosa, radical, né? Quando ele toma essa posição, fecha as portas para a gente estar junto. Nós queríamos, se nós estamos no governo, era já o primeiro sinal de que nós queríamos ficar corrido, tínhamos interesse de ficar corrido, se ele sinalizasse de apoiar o Lula, né? Uma vez que nós perdemos essa condição, e a carta dele ele deixa claro a opção que ele fez, nos resta se articular e criar esse movimento, que a prioridade é o Fábio. Se não for o Fábio, nós vamos encontrar, evidentemente, com outro nome. Eu sou candidato a senador e acho que o PT, pela minha experiência de 6 mandatos como deputado federal, a capacidade de transitar e de dialogar com outras forças, com outros partidos,
e com o acúmulo que eu tenho absoluta certeza que eu vou ser uma peça importante para estar ajudando o presidente Lula na reeleição dele, conduzir o trabalho no Senado, que hoje é o grande gargalo nosso, né, de fazer ampliar nossa bancada. Gostaria, mas evidentemente que também o projeto, a reeleição do presidente Lula está acima do meu projeto pessoal, ainda mais agora na condição de presidente do PT. Muito bem, agora são 7h56 em Mato Grosso do Sul. Eu conversei com o deputado federal, deputado Vander Lobé. Deputado, muito obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Eu que agradeço, Carlos, a você, a direção, ao Grupo Feitosa. Os microfones aqui sempre foram abertos de forma democrática para todas as correntes ideológicas, política, partidária, poder passar sua mensagem, falar das suas ações, do seu projeto. Então, eu queria que você estendesse isso ao Grupo Feitosa, pelo espaço aberto aqui para a gente poder falar, estar debatendo e construindo a nossa democracia, que a cada dia, cada vez mais, a gente precisa estar preocupado. Muito obrigado, uma boa semana a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Um grande abraço. Nós que agradecemos, um bom trabalho ao senhor. Agora são 7h57 em Mato Grosso do Sul.